Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Amanda Alquat Podcast. Logicamente, eu sou a host desse podcast, Amanda Alquat, e eu tô muito feliz que tu tá aqui comigo em mais um episódio desse super projeto que eu tô muito feliz de ter tirado do papel em 2025. E hoje nós estamos no 12º episódio, se eu não estou errando a conta, é isso mesmo, produção! E hoje a gente vai falar aqui sobre as 5 chaves, deixa eu conferir aqui se não tá errada a minha conta, as 5 chaves que me levaram ao sucesso na vida amorosa. É isso mesmo, 5 chaves, tá? Não é o Chaves, né? Lembrei do Chaves agora. Gente, tô trazendo isso aqui porque eu já trouxe alguns episódios sobre relacionamento amoroso, mais especificamente aquele em que eu falo sobre as 6 coisas que estão travando a tua vida amorosa. E aí, vamos olhar por uma outra perspectiva agora, né? De como é estar tendo um relacionamento saudável, né? Estar tendo sucesso na vida amorosa, o que eu tenho aprendido com isso. E é muito interessante porque, caso tu não saiba, inclusive, eu acho que... Eu não lembro, eu acho que eu contei nesse episódio aí das coisas que travam a tua vida amorosa. Eu não tenho certeza se eu contei em detalhes como foi a questão de eu voltar com o meu ex de 2 anos atrás. Mas eu vejo que foi uma experiência super interessante, assim, porque realmente ficou comprovado que eu crio a minha realidade a partir das minhas crenças. Que não é um CPF que determina a realidade que eu vou viver. Não é o Joãozinho, o Pedrinho, o Fulaninho, o José, enfim. Não é isso que determina. Inclusive, algumas pessoas me julgaram quando eu tava voltando com meu ex, ou sempre que eu compartilho algum conteúdo, assim, especialmente no TikTok. Ai, Deus me livre de voltar com ex e não sei o quê, como se eu estivesse pregando a palavra, né? Mas as pessoas muito contra isso. Por quê? Para elas, voltar com ex significa voltar ao passado, só que isso é uma ignorância, tá? Porque o que faz tu repetir o passado não é a pessoa do teu passado, são os teus padrões mentais e emocionais. E aí tu precisa olhar para as tuas crenças, para os teus traumas e coisa do tipo. É isso que de fato vai garantir que tu não viva de novo aquela situação ruim do teu passado, tá? Essa é a garantia. Então vamos falar aqui sobre as 5 chaves que estão fazendo eu ter sucesso na vida amorosa. Algumas eu desenvolvi antes de entrar nesse relacionamento, outras eu desenvolvi no processo. Porque é isso, a gente tá se lapidando, somos seres humanos, entendeu? Erramos, temos emoções, temos desafios e eu não sou aquela pessoa que eu vou bancar a pessoa perfeita aqui. Eu também tô, entre aspas, no campo de batalha. Uma pausa pra tomar meu cafezinho aqui, né? Meu cafezinho atrasado, porque hoje nadei. Então eu não gosto de tomar café antes de nadar. Como só um pãozinho com ovo. Vamos lá, gente. A ordem dessas chaves não é importante. Eu não busquei definir uma ordem, tá? Enfim, em outro momento posso pensar nisso, quem sabe para te ensinar sobre isso num workshop, algum curso ou coisa do tipo. Mas aqui não me importa a ordem, não te prende nisso, tá? Mas a primeira coisa que eu quero trazer aqui é a primeira coisa que eu anotei, que é a compaixão com o outro. Ou seja, compreender que a outra pessoa não é perfeita. Nesses 2 anos que eu fiquei separada do meu namorado, eu lapidei muito a minha autoestima, eu elevei muito a minha autoestima, mudei minha relação comigo mesma. Eu realmente me transformei, assim, transformei várias coisas na minha vida. E aí, como eu passei muito tempo da minha vida com autoestima baixa, quase me mendigando nos relacionamentos, eu fui pro oposto. Passei a ser muito exigente. E aí, quando a gente entrou nesse relacionamento, nessa segunda fase, segunda temporada, como eu chamo, eu me coloquei muito exigente num primeiro momento. Eu me considero uma pessoa exigente hoje, mas eu tô buscando equilibrar isso. De entender que, ok, o outro vai errar, porque ele também está no processo, e outra, eu também erro. Eu não tenho usado tanto esse termo, mas usei durante muito tempo e me refiro a mim mesma ou a clientes como deusa. E é lógico que eu sou uma deusa, mas eu também estou em processo de construção e de cura.
Então, assim como o outro também pode estar tendo dificuldades e desafios, e, enfim, gatilhos no relacionamento ou em outras questões da vida, eu também posso. Então, essa foi uma grandíssima maturidade pra mim, assim, que amar o outro envolve compaixão, sabe? E eu sempre digo, assim, falei pra uma cliente recentemente, que, cara, ninguém é perfeito e no fim das contas a gente vai ter que escolher os defeitos, entre aspas, com os quais a gente vai lidar. Tem coisas que tu vai aceitar, tem coisas que tu não vai aceitar. E aí tu vai ter que decidir, tu vai ter que escolher. Então eu vejo que isso é uma coisa que me ajuda a ter esse sucesso na vida amorosa atualmente, sabe? Eu empregar mais compaixão com o meu namorado ajuda muito a gente a viver em mais harmonia. Porque eu vejo que ele tá buscando, ele tá se transformando, ele tá se trabalhando, ele tá olhando para as suas questões. E ele claramente está escolhendo ter uma boa relação comigo, sabe? Ter um relacionamento de longo prazo comigo. Então, não é porque ele tá buscando isso que ele já chegou lá, ele tá na jornada, né? E aí isso trouxe muito mais paz e até união pra nós, assim, sabe? De não é eu que sou uma deusa e eu tenho que ser servida e o outro não pode errar. Não é isso, né? E outra coisa dentro disso, assim, né, que a gente exercita é a questão de comunicar, ó, isso aqui, né? Eu poderia ter botado esse item aqui, tá? Fica como bônus a questão da comunicação, do saber se comunicar, tá? Mas isso aí vai entrar no... Gente, peraí. Deixa eu olhar aqui no meu celular. Ah, faltou um... Olha aqui. Faltou o número 4 aqui. Pulei. Vocês vão saber em breve o que é. Tá? Então, no terceiro item entra um pouco da questão da comunicação, mas a compaixão, assim, ajuda muito, sabe? Porque eu, no início, tava qualquer coisa eu queria terminar, assim. Tipo, não, isso aqui é inaceitável, eu vou embora. Sabe? Ou seja, aumentou muito o nível de autoestima, que foi pro ponto da arrogância. E aí não tem como construir uma relação saudável e de longo prazo baseada na arrogância. Porque sabe aquela história de que o sonho do oprimido é ser o opressor? É quase como se eu estivesse fazendo isso, sabe? Tipo, nossa, muitas pessoas já não me trataram bem, então agora eu vou estar do outro lado, né? Eu quero estar por cima. E dentro desse item de compaixão entra a não competição. Gente, é muito louco, assim. É uma dissolução do ego, muitas vezes, porque muitas vezes o ego quer provar que tá certo, que ele é melhor, né, e etc. E relacionamento é muito sobre se despir disso, mas sem se perder da sua individualidade. E por isso que eu acho tão rico o relacionamento amoroso, assim. Eu acho que é uma coisa... É uma relação diferente de todas as outras na vida. Porque entra mais profundamente na nossa intimidade, na nossa privacidade e reflete mais profundamente as nossas sombras, as nossas questões, tá? Então, compaixão com o outro é importante. Só que é isso, é compaixão sem tu te perder de ti mesma, ou seja, sem ficar colocando o outro em primeiro lugar e tu em 20º lugar na tua vida, e também compaixão para que tu não seja aquela pessoa, tipo, super arrogante no relacionamento, que acaba criando distância e desconexão e até que o relacionamento acabe. Segunda chave do sucesso da minha vida amorosa. Crenças alinhadas. Esse aqui é o carro-chefe, tá? Inclusive, eu acabei de gravar um vídeo pro TikTok falando sobre isso. E eu, inclusive, iniciei esse podcast aqui, esse episódio, falando sobre isso, né? Muitas pessoas temem voltar com ex, porque elas não têm a consciência de que elas criam a realidade dela a partir das crenças que elas têm, conscientes ou inconscientes. Então, se relacionar com ex significa ter aquela mesma vivência do passado. Aí elas acham que vão se relacionar com uma pessoa diferente e vão ter uma vivência diferente. Não necessariamente. Não necessariamente. O que faz tu viver uma experiência diferente?
uma situação diferente. Mudança da tua programação mental. A tua mente está programada para tu viver um tipo de realidade. Um tipo de situação na tua vida amorosa. E não existem verdades absolutas. Sabe aquela coisa assim de tipo, homem não presta, né? Os homens são isso, os homens são aquilo, não dá pra confiar nos homens. Todos os homens traem, né? Já vi gente defendendo a não monogamia porque a monogamia não deu certo porque todo mundo trai. Isso é um discurso baseado no trauma, né? Então, assim, muito cuidado com essas narrativas, porque tu vai criar isso pra tua vida. E não é porque tu te relacionou com 10 homens que te traíram que todos trairão. Se tu, olha só, isso aqui é importante, tá? Pra tu identificar a questão de crenças. Se tu acredita que todos os homens traem, e tu vê muitos homens traindo, mas se tu encontrar um homem que não trai, um relacionamento saudável, isso prova que aquilo ali que tu tinha como uma verdade absoluta, na verdade, é uma crença. Por quê? Crenças não se aplicam em 100% dos casos. Leis se aplicam em 100% dos casos, tá? Então, a gravidade, por exemplo, é uma lei universal. A gente está sob efeito da gravidade aqui no planeta Terra. Não é porque... Não adianta tu me dizer assim, mas eu não acredito na gravidade. Mas ela não deixa de funcionar porque tu não acredita nela. Crença é diferente. Quando tu muda uma crença, tu vai ver a tua realidade no externo mudar. Nossa, gente, na minha experiência individual, pessoal, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Muitas. Milagres acontecendo. Milagres. Tá? Minhas clientes também. Eu tenho uma cliente recentemente que a gente fez one. Only one. Just one. Una cita. Sessão. E ela foi pedida em namoro por um ex-ficante que tinha terminado com ela. Entendeu? E o objetivo dela nem foi voltar com ele. Mas a gente fez a sessão. Gente, eu tenho esse print, tá? Desse depoimento. 6 horas depois da primeira sessão, ele já mandou mensagem dizendo que queria voltar com ela. Não quero fazer tu pensar que, nossa, vou fazer uma sessão com a Amanda e o príncipe encantado vai aparecer na minha porta com um sapatinho de cristal cavalgando um cavalo branco. Não é isso que eu estou te prometendo e eu não tenho como prometer isso. Mas esse é o tipo de exemplo que nos mostra como a mudança de crenças muda a realidade no externo. Então, assim, foi isso que me garantiu que eu viveria uma situação diferente com o meu ex. Foi isso que me deu segurança para criar algo diferente. E, claro, tem uma outra coisa aqui, que é o terceiro item. O terceiro, uma mão com 2, outra com 3, né? Que tá conectado com isso também, que era um outro fator de segurança para mim. Mas foi isso que garantiu que hoje eu vivesse uma situação muito diferente da situação que a gente vivia no passado. Entendeu? Porque as pessoas ao teu redor estão confirmando as tuas crenças. Estão mostrando as tuas crenças pra ti. Então, aquela pessoa que foi filha da mãe contigo, pra não dizer outra coisa, tu pode ter gratidão por ela. Pensa na pessoa mais escrota. A pessoa que foi mais escrota contigo. Teu pai, tua mãe, um ex. Aquela pessoa estava te ajudando a enxergar alguma coisa. Tu pode ter gratidão por ela. Eu poderia encerrar o episódio aqui, ó. Beijos. Porque falou de crença, a gente falou de base, alicerce. Tá? Beleza. Então tenha isso em mente. A outra pessoa, ela está apenas confirmando, mostrando as tuas crenças. Então sabe aquela mania que tu tem de ficar reclamando dos homens? Ou quando tu te reúne com as tuas amigas e ficar falando, o assunto é ficar falando mal do namorado, do marido, sei lá, ou dos contatinhos, porque falando isso, falando aquilo outro, isso tá criando mais merda pra tua vida. Tu tá alimentando essa energia, tu vai criar mais disso na tua vida. Então, sim, né? Vamos reprogramar esse subconsciente aí, amor, e liberar os traumas. Porque
trauma que não é devidamente liberado, tu pode entender que aquilo é um trauma, mas se ele não foi liberado, compreendido, integrado da forma correta, ele vai seguir se repetindo na tua vida até o momento de tu fazer isso de forma adequada, tá? E aí tu te torna uma prisioneira do trauma. Isso não é legal, né? Porque o que é o trauma? É o passado comandando o teu futuro. Me veio um termo em inglês, tá? Mas é o passado comandando o teu futuro. Então, bora liberar isso, tá? Caso tu tenha interesse, nas minhas sessões terapêuticas a gente faz essa reprogramação mental e liberação de traumas, tá? E de crenças. A gente alinha as tuas crenças pra que tu tenha a experiência que tu deseja na tua vida amorosa. E eu fiz comigo o mesmo processo de reprogramação que eu faço com as minhas clientes. Então, assim, eu sou prova viva de que funciona. Fora as minhas clientes também que vivem isso, né? A terceira chave para ter sucesso na vida amorosa, que me ajudou a ter sucesso na vida amorosa, foi o quê? Conseguir colocar limite. Gente, isso aqui... Isso aqui faz muita diferença. Muita diferença. No passado, até antes de eu conhecer o meu atual namorado, nossa, eu só faltava deitar no chão pros caras passarem em cima, entendeu? Eu quase implorava afeto. Eu era uma morta de fome, assim, uma miserável, afetuosamente falando. Era, nossa, pavoroso. Mas a Amanda daquele momento estava dando o melhor que ela podia com o que ela tinha, então, beijos, deusa. Eu acolho ela. Um golinho de café morno pra dar um saborzinho aqui, né, pra esse momento importante. Bom, gente, aqui eu entro com aquela minha frase que eu já devo ter falado em vários episódios. Quem é minha cliente já ouviu isso, quem me acompanha há bastante tempo nas redes sociais também já ouviu isso. A forma com que tu te tratas é a forma com que tu ensina os outros a te tratarem. Aí tem uma outra variação dela. A forma com que tu te enxergas é a forma com que tu ensina os outros a te enxergarem. Essas frases são minhas, tá? Então, se tu for usar, por favor, me dê créditos. Beijos. A ideia, eu sei que muita gente já falou por aí, mas a frase com essas palavras dessa forma é minha, amore. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se tu não coloca limite, uma pessoa passou do limite contigo, fez algo que não foi legal, passou, sabe assim, te desrespeitou, te desconsiderou, te ignorou, te deixou de lado, enfim, e tu não te posiciona, o que aquela pessoa consciente ou inconscientemente entende? Bom, posso sentar e deitar com essa pessoa. Sabe assim? Dei um soco, a pessoa não reclamou, então posso dar outro soco, ela não vai reclamar, não tem problema. Pode até pensar, ela gosta, então. Ok? E isso foi uma coisa que eu passei a aplicar na minha vida. Eu desenvolvi nesses 2 anos, assim, sabe? Nesse processo de elevação da minha autoestima, eu consegui começar a colocar limite. E aí entra até uma consciência que essa minha cliente, que com uma sessão foi pedida em namoro, ela absorveu aquilo ali que eu falei, ela só falta fazer uma tatuagem disso que eu falei pra ela. A vida é abundante. Se tu colocar limite no Joãozinho hoje e ele for embora e ele não quiser mais se relacionar contigo, não tem problema. A vida é abundante, tem outras pessoas, outros caras, tão bons quanto ou ainda melhores, que vão te proporcionar determinada experiência. Então, muitas vezes... Isso aqui era pra ser outro item também, tá? Isso aqui é muito rico. Muitas vezes, tu não tá colocando limite por medo de perder aquela pessoa. Porque tu acha que só existe aquela porra daquela pessoa na tua vida. E aí tu não coloca limite. Aí tu deixa ele deitar e rolar em cima de ti, te fazer de palhaça, de corna, entendeu? Porque tá tudo bem. Faça o que você quiser. Porque tu deixa ele deitar e rolar porque tu tá na escassez de achar que só aquela pessoa vai te proporcionar essa experiência tão boa. Sendo que tem gente ainda melhor mundo afora. Porque a vida é abundante. Então, assim, quando tu coloca limite, tu dá o tom da relação no sentido de como a pessoa deve te tratar. Hoje em dia,
o meu ex, eu não quero crucificar ele no passado, porque eu sei que a relação que a gente criou no passado foi uma coisa mútua e eu não me vitimismo, entendeu? Mas hoje ele tem muito mais uma noção de limite comigo e eu tenho limites comigo mesma também, de tipo, olha, isso aqui não dá pra passar. Isso aqui é inaceitável pra mim, entendeu? E até coisas que, assim, nem são tão coisas tão absurdas, mas que eu já botei limite, tipo, olha, isso aqui é importante pra mim. Isso aqui tem que ser assim, sabe? Coisas, assim, minúcias de tipos de relação, práticas, hábitos, enfim. É importante colocar limite, sabe? Eu lembro que teve um dia que... Ai, deu um... A gente ia se encontrar, a gente tava ficando, a gente nem tava direito falando em namorar. A gente ia se encontrar, a gente ia conversar, eu acho. E aí, acho que foi o terceiro dia que a gente se viu. E aí, o que aconteceu? Ele tinha marcado comigo. Da gente, tá o horário mais ou menos, a gente se encontra, beleza. E aí eu tava saindo de casa e uns amigos dele tinham chegado lá. E eu fiquei muito de cara com isso. E não, tipo, não foi convidado, não foi combinado. Ele não tinha combinado com as pessoas. Não, as pessoas apareceram lá. E isso é muito uma questão pra mim, assim, sabe? Eu não sei se eu tenho algum nível de rigidez cognitiva no sentido de, tipo, cara, tu marcou comigo? Eu me organizei pra isso? Porra. E aí, foi muito importante surgir aquela situação ali, porque eu falei, olha, tem que ter compromisso comigo. Eu não aceito. Vai, botei. Tipo, eu fiz até uma tempestade em copo d'água, tá? Eu admito. E ali, ele entendeu como que funcionavam as coisas. Até a gente ficou meio afastado uns dias, a gente conversou sobre umas outras coisas depois daquilo ali, porque eu fiquei muito puta. Mas é como eu digo, né? Às vezes acontecem coisas ruins na tua vida pra te alinhar. Sabe? Então foi tipo assim, um cabelinho de sapo, como diz a minha mãe. Aí fiz uma tempestade em copo d'água, mas que já trouxe muita consciência e organizou muitas coisas naquela relação. Né? E, enfim, até uma questão assim de... Enfim, hoje eu consigo colocar limite. De dizer, olha, isso aqui não foi legal. Porque colocar limite não, é nesse sentido também. É se posicionar. Eu poderia colocar essa terceira chave como se posicionar na relação. Olha, isso aqui funciona pra mim. Isso aqui não funciona. Porque tu não pode entrar numa relação te deitando pra tudo que a pessoa fala e faz. E aí tu vê aqui que essa terceira chave ela tem que estar em equilíbrio com a primeira. Porque se tu tá muito numa arrogância, tu vai só colocar limite. Colocar limite, colocar limite, colocar limite. E aí tu fica inflexível. Não é sobre isso. Tem que estar alinhada. E dizer o que tu aceita e não aceita. Quando eu tava solteira, antes de me relacionar com meu namorado, eu fiquei com os caras, assim, aconteceram algumas situações que eu precisei colocar limite. Muitas pessoas nem colocariam, muitas pessoas nem teriam o diálogo que eu tive, mas eu coloquei. Eu digo, olha, isso aqui eu não aceito. O que aconteceu? Aquelas pessoas não se encaixaram naquele limite e foram embora. E beleza! Por quê? Porque a vida é abundante. Se tu tem que enfiar isso na tua cabeça, porra. Se tu colocou limite pra uma pessoa, aquela pessoa não quer respeitar aquele limite, beijo, amor, e pode ir embora. Porque aqui é assim que funciona. Cara, é assim que tu cria uma realidade em que tu não vai sofrer abusos. Porque o que é o abuso? Qualquer tipo de abuso. O que é o abuso? Ultrapassagem de limite. E abusos mais graves é o quê? Eles não acontecem dia pra noite. Tu foi dando. Sabe assim? Foi dia após dia, dando espacinho e pá. Claro que, em casos de abusos relacionados à criança, é meio complicado, porque a criança não tem noção disso, não tem a maturidade que nós adultos temos, né? Ou deveríamos ter. Mas, enfim, né? Falando de vida adulta mesmo. Às vezes a pessoa... Sabe assim, às vezes a mulher que apanhou do homem, por exemplo... Não foi um dia do nada. Não foi um dia do nada. Não foi assim, nossa, o cara acordou um dia possuído pelo ritmo ragatanga e bateu na mulher. Não foi assim. Primeiro ele desrespeita ela.
Ele ultrapassa pequenos limites, ele ignora ela, ele é grosseiro, ele levanta o tom de voz, etc e tal. Então foi uma construção de falta de limite que chegou num ápice mais sério. E mesmo assim as mulheres passam por essa violência física e continuam na relação. E isso é um cenário agudo, grave, de falta de limite. Tá? Por quê? Vou puxar aqui a quarta chave já. Qual é a quarta chave que me levou a ter sucesso na vida amorosa? E eu já falei muito aqui. Autoestima elevada. Pessoas com uma baixa autoestima não conseguirão se posicionar numa relação. Tá? Ou ainda mais, vamos mais profundamente, uma coisa não tão óbvia. Às vezes, pessoas com uma baixa autoestima, elas se tornam arrogantes demais pra compensar, né? Elas têm que diminuir o outro pra se sentir bem. Acontece esse padrão também, tá? Que aí leva a uma relação de bosta também. Mas quando tu tá com a autoestima elevada, tu consegue estar ancorada nessa consciência de que a vida é abundante, tu consegue colocar limite, tu tem consciência daquilo que tu merece. A autoestima elevada também te permite olhar pra ti com mais verdade, transparência, vulnerabilidade, sabe? De tipo, cara, eu tenho as minhas falhas também e tá tudo bem. Uma autoestima saudável, elevada, permite que tu olhe pra ti, veja as tuas falhas sem te diminuir. Nossa, tipo, eu sou um fracasso só porque eu, entendeu? Tenho um dente torto. Agora tá ficando mais friozinho esse café. Eu resolvi, gente, pra quem tá me vendo no vídeo, só pra quem tá me ouvindo, né? Eu resolvi hoje, vou pegar uma caneca bonitinha e nem combina muito com o verde que eu tô, porque eu tô com uma blusa verde, né? E a caneca verde. São tons diferentes, não gosto muito de fazer esse tom surtão. Mas, resolvi botar assim. Geralmente eu faço podcast ou atendo com um copo térmico, né? Que aí eu vou tomando devagar, mas ele vai mantendo a temperatura. E hoje eu resolvi, não, vou botar uma bonito, caneca bonita. Pois é, tô aqui tomando café frio. Só pra vocês verem coisas bonitas, tá bom? Enfim, autoestima elevada, gente, é a base. É o que eu falei pro meu namorado. Cara, esses 2 anos que a gente ficou longe foi bom porque eu elevei a minha autoestima, me conectei comigo mesma, aprendi a ficar sozinha, sabe? Criei uma independência emocional, passei a me nutrir mais pra que hoje eu esteja numa relação saudável. Então, assim, não é sobre o outro. Não é sobre o CPF do outro. Não é. Tu pode criar uma relação completamente diferente com uma mesma pessoa. E eu não tô aqui incentivando a manifestação de pessoa específica, porque eu acho que é um processo bem delicado, tá? É muito fácil de cair na escassez e no apego, etc. E te levar pra um caminho bem tortuoso. Mas é isso, gente. Tu só vai estar numa relação saudável quando tu estiver nutrida de ti mesma, quando tu estiver inteira, pronta pra te entregar. Quando tu for pra relação sem fome. Porque se tu vai pra uma relação com fome, ou seja, vazia, tu vai querer sugar do outro. Tu vai precisar que o outro te alimente. Aí se o outro não te alimenta, isso vira uma questão, isso vira uma briga, etc. É muito engraçado, porque, por exemplo, eu e meu namorado, às vezes a gente tem mania de dizer, amor, me dá carinho, me dá amor. Me dá amor. Tô carente. A gente fala, a gente pede. Mas não é uma coisa assim de tipo, se a gente não receber, a gente... aquilo ali, sabe? Não. É uma coisa muito aberta, né? Enfim, é muito nutridor. E lembra que eu falei que a forma com que tu te tratas é a forma com que tu ensina os outros a te tratarem? Quando tu tá nutrida, que nem eu digo assim, quando tu tá com o teu copinho cheio dentro de ti, tu ensina os outros a encherem ele também. Quando tu tá com ele vazio, tu ensina os outros a esvaziarem. A manterem, né, esse copo vazio. Então, isso é a chave, sabe? Quando eu tava solteira, eu fazia muitas coisas para mim e comigo. Eu cozinhava coisas gostosas pra mim. Sábado de noite eu fazia um sanduíche super gostoso. Eu fazia basicamente a mesma coisa que eu faço com meu namorado hoje. Eu não tava tipo, foda-se que eu vou comer um miojo, sabe? Eu vou comer um pão com ovo. Não, eu fazia...
Eu me dedicava, eu comprava coisas pra mim, eu aprendi a me presentear também, sabe? E aí é muito legal, porque quando tu tá nutrida, tu tá com a tua autoestima elevada, naturalmente o teu nível de merecimento sobe, e quando tu sobe o teu nível de merecimento, tu te abre pra receber mais do outro. Porque se tu não te sente merecedora, tu não vai receber. Se tu te sente merecedora de 50 centavos, é isso que tu vai receber, 50 centavos. Se tu te sente merecedora de 5.000 reais, tu vai ganhar 5.000 reais. É assim que funciona. Então, relação saudável precisa ter uma boa autoestima. E não precisa ser uma autoestima perfeita, tá? Porque eu acredito numa constante e infinita lapidação de autoestima. Mas é estar em construção, é estar despertando isso. Em momento algum eu tô aqui dizendo que tu tem que ser perfeita ou estar pronta para um relacionamento. Aliás, eu não acredito nisso de estar pronta para... Não estou pronta para um relacionamento. Não existe isso. Isso é uma crença. Estou pronta ou não estou pronta para um relacionamento é uma crença. E aí, se tu acredita que tu não tá pronta para um relacionamento, tu não vai atrair um relacionamento. Não tem essa, tipo, antes de entrar no relacionamento, eu preciso fazer isso, aquilo outro. Caraminhola da tua cabeça. Isso não é uma verdade absoluta. Sabe? As pessoas às vezes pensam assim, eu preciso estar muito bem financeiramente para estar num relacionamento, eu preciso estar com a minha vida pessoal resolvida, eu preciso curar uma doença, eu preciso resolver os problemas de família para depois pensar em entrar num relacionamento. Isso é uma crença. Não precisa. E aí, na verdade, tu pode estar te contando uma historinha, né? Isso aí, em algum nível, tu pode estar fugindo de uma relação quando tu conta essa história. Porque, em verdade, tu não precisa estar perfeita pra estar numa relação, porque tu nunca vai estar perfeita. Tu nunca vai ter chegado na linha de chegada. Não existe isso. Eu preciso emagrecer pra estar num relacionamento. Cai na real. Não precisa. Tá? Não precisa. Isso é uma exigência da tua cabeça, porque muitas vezes baseado na baixa autoestima de é que eu não consegui um relacionamento porque eu tô gorda. É que eu não consegui um relacionamento porque eu tô desempregada. É que eu não consegui um relacionamento porque não tem ninguém na minha cidade, preciso ir embora daqui. Não é assim que funciona. Não é assim. Mas se tu acreditar que é assim, é o que tu vai criar na tua vida, tá? Então, eleva a tua autoestima, amore. Tô com uma caneta aqui que tem tipo um diamante na ponta, mas é de varinha mágica, olha. Varinha de condão. Eleva a tua autoestima. Eleva. Tu tá pronta. Amanda, mas falta um dedão no meu pé. Eu tenho menos 3 dedos no meu pé. Falta um pé. Amanda, eu não tenho um pé. Foda-se. E aí, aqui entra muito a consciência do seguinte, que tu já tem valor simplesmente por tu existir. Vai existir, ou melhor, já existe alguém no mundo que vai te amar do jeito que tu é. Tu não tá solteira porque falta alguma coisa em ti. Não é por isso que tu tá solteira. Não é porque o teu nariz é grande. Não é porque a tua orelha é de abano. Não é porque o teu cotovelo é seco, porque a tua bunda tem estria que tu tá solteira. Não tem nada a ver com isso. São as tuas crenças. Em algum nível, tu tá escolhendo não estar em um relacionamento. Tá? Então, quando tu tá com a baixa autoestima e tu não consegue relacionamento amoroso, tem muito a ver com isso, tá? Tu não precisa ser melhor, alguém mais bem-sucedido pra estar em um relacionamento. Não é isso, tá? Ou seja, essa autoestima elevada pra aplicar num relacionamento, pra ter um relacionamento de sucesso, uma vida amorosa de sucesso, ela passa por esse entendimento de que tu já é perfeita sendo quem tu é e tu já pode ser amada sendo quem tu é. Sabe? Porque senão tu vira aquela pessoa, né, que tem aquela crença de eu preciso ser útil para ser amada. E tu fica movendo mundos e fundos para aquela pessoa para que ela possa te amar e nunca te abandone. Isso é uma escravidão emocional, tá? E não é sobre isso. Estar em um relacionamento amoroso saudável é entender que tu não precisa ter nenhum cargo, tu não precisa
ter uma quantidade X de dinheiro, tu não precisa ter uma aparência específica para estar nessa relação. É o amor de alma. Pensando em relacionamento saudável, né? Porque assim, aparência. Tu pode sofrer um acidente e perder uma parte do teu corpo. Tu vai ficar velha, vai cair as tetas. Entendeu? Vai enrugar. Vai ficar grisalha. Entendeu? Não vai ser a mesma coisa. Eu pretendo ser shapeada até o máximo que der, né? Mas mesmo assim, a pele não vai ter o mesmo colágeno e etc e tal, né? Dinheiro. Se acontecer uma coisa, tu entrar em dívida, né? Eu faço tudo pela pessoa. Tá, e se tu ficar doente, acamada? Entendeu? Quebrou o pé, não pode mais fazer tudo pela pessoa. E agora? Não tô te desejando nada disso. Mas um relacionamento amoroso precisa contar com esse amor incondicional. Então, se em algum nível tu tá buscando relações em que tu possa ser útil, ou que tu sempre tem que fazer algo a mais pra pessoa, pra tu te sentir merecedora, perceba, tua autoestima não tá elevada. Tua autoestima, ela tem que estar elevada a ponto de, como eu cito o exemplo pra minha cliente, desse relacionamento facilitar a tua vida. De tipo assim, cara, tu passou o dia inteiro trabalhando, tu vai chegar em casa, o teu homem gostoso, maravilhoso, cheiroso, vai ter feito uma janta pra ti. Vai ter outro dia que vai ser o contrário, que ele vai estar trabalhando e tu que vai fazer janta pra ele? Sim. Mas não é tu que precisa armar o circo pra aquela pessoa te querer. Tá? Tens que entender isso. Ah, mas eu não consigo enfiar isso no meu coração. Vem para as minhas sessões terapêuticas. Vamos liberar isso aí que tá te impedindo de ter essa consciência e esse sentimento. Aí quem tá me vendo por vídeo deve estar olhando. Meu Deus, a Amanda tá com a cara branca e o corpo bronzeado. Mas, gente, minha cara está branca. Porque eu uso protetor solar todos os dias no rosto, entendeu? E no corpo não é a mesma coisa. Então, não me importo de estar assim. Pegou a visão sobre a autoestima? Tomou o puxão de orelha? Tá, receba. Gente, aqui tá levantando uma ventania. Não sei se vocês estão ouvindo. A porta tá batendo um pouco. Parece que tem até alguém batendo. Enfim, agora vamos para a quinta chave para ter sucesso na vida amorosa. Desapego. Também ligada à questão de colocar limite, também ligada à questão da autoestima, também ligada às crenças também. Por quê? Se essa pessoa passar do limite contigo, tu consegue deixar ela ir? Virar as costas e dizer, eu saio dessa relação porque isso aqui não me serve mais? Eu já fui a pessoa, eu posso falar, tá? Porque eu já vivi isso. Eu já fui a pessoa de quase implorar pra pessoa não terminar comigo. De tipo, não, a gente dá um jeito, a gente faz isso, faz aquilo outro, sendo que eu já tinha deitado no chão pra pessoa passar em cima. Hoje eu já tenho que lutar pra fazer o contrário. Tenho que lutar pra ficar. Entendeu? Por quê? Eu tenho autoestima elevada, eu não tenho dependência emocional, até onde eu sei. E porque eu sei que a minha vida segue sem aquela pessoa. Eu não coloco mais a fonte de alegria e realização naquela pessoa. E, como eu falei anteriormente aqui, também tem um outro ponto. Eu encho o meu próprio potinho. Eu aprendi a me nutrir, sem depender da nutrição que vem do outro. Isso é fundamental. Eu não estou com fome na relação. Eu estou saciada. O que vem do outro é lucro. Agora, se tu tá com a tua autoestima baixa, tu não te reconhece, tu não entrega amor e carinho pra ti, tu não te nutre, tu vai estar assim, ó, colada que nem um sanguessuga naquela pessoa. E aí, tu tá apegado, não tem mais ninguém, tu precisa daquela pessoa pra sobreviver. Isso cria relações disfuncionais. Porque daí tu não vai colocar limite, por medo daquela pessoa ir embora. Tu vai fazer de tudo pra aquela pessoa não ir embora. Aquela pessoa tá, assim, ó, sendo capeta na tua vida. Tu vai dizer, por favor, não me deixe. Porque ela te dá uma migalhinha. Ela te dá 1 grama. Sendo que precisa de 1 tonelada. Mas ela te dá 1 grama. E aí tu conta pra ti mesma a história de que aquilo é suficiente.
sendo que aquilo não supre a tua necessidade de autonutrição e nem o que a nutrição de um relacionamento deveria ter. Mas tu tá ali, Deus me livre. E aí aqui entra também aquela consciência, né, do que eu falei pra vocês. A vida é abundante. Gente, falando sério. Quando eu entendi isso e comecei a aplicar isso na minha vida amorosa e comecei a agir a partir dessa consciência, desse entendimento, a minha vida amorosa se transformou. Eu lembro que um tempo atrás, fiquei meses enrolada com um guri, ele nem morava na mesma cidade que eu e tudo mais, a gente ficou umas 2 vezes, em 2 momentos que a gente se viu, assim. E aí, foi meio difícil de desconectar daquela pessoa, porque foi um choque muito grande, assim, a mudança. Virou casaca, sabe? Assim, muito louco. E era uma pessoa que tinha se aproximado de mim por amizade. Então, tinha amizade, e a partir da amizade a gente ficou. Só que isso era joguinho dele, safado, puto. E aí, beleza, eu desconectei dessa pessoa. Gente, eu acho que 1 semana depois, menos, apareceu uma outra pessoa na minha vida. Que eu fiquei mais um tempo, fiquei ficando com aquela pessoa e tal. E quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, de cara, a vida é abundante, eu não vou ficar insistindo. A pessoa não me quer, não vou insistir. Não quer, tem quem queira. Você que está perdendo. Tu pode ter certeza, quando tu entender que uma pessoa virou as costas pra ti, não quer se relacionar contigo, enfim, quando tu consegue sentir isso no teu coração, de que quem tá perdendo é ela, aí tu sabe que a tua autoestima tá elevada, tá? Aí tu sabe. Agora, se tu acha que quem tá perdendo é tu, aí tu precisa elevar a tua autoestima, tá? Mas esse desapego faz as coisas girarem muito mais rápido. Por exemplo, a cada pessoa que tu fica apegada, tu fica gastando tempo naquela pessoa, naquela porta que tá fechada, e isso faz tu levar mais tempo pra chegar no teu homem, no homem da tua vida. Já parou pra pensar nisso? Porque assim, ó, às vezes falta 5 caras pra tu chegar no teu homem. Só que se tu fica 3 meses, fica 1 mês com a pessoa e fica mais 2 apegada àquela pessoa, faz a conta de quantos meses vai levar pra chegar no teu homem. 15 meses. Agora, se for só 1 mês pra cada um, né? Se for um na cola do outro, 5 meses. Olha a diferença, amore. É muita diferença. Então, assim, desapegue. Tanto porque isso vai te levar pra uma outra pessoa, quanto porque isso vai fazer a relação que tu vive estar melhor também. Porque tu vai conseguir colocar limite. E o outro, gente, a pessoa sente quando tu tem essa energia de sanguessuga, de apego, de eu preciso de ti. E isso afasta ela, porque faz a pessoa se sentir sufocada. Então o apego é importante tanto pra tu te desconectar de quem não tem nada a ver contigo e fazer a tua vida amorosa andar. E quando tu tá num relacionamento amoroso saudável, isso cria limites saudáveis. Isso te traz liberdade também. E isso faz muitas vezes a pessoa querer vir até ti, porque tu não tá na necessidade dela e às vezes tu não tá em cima dela. E isso abre espaço para que ela se movimente até ti e isso é muito gostoso. Tu sentir que a pessoa te quer, te deseja, que ela tá se movimentando na tua direção, isso é muito bom, principalmente se tu vem no histórico aí de não receber isso. Quando tu recebe é maravilhoso, mas tu precisa desapegar. E pra desapegar, cara, te agarra nessa consciência do que eu trouxe. A vida é abundante. Existe alguém tão bom quanto essa pessoa, ou ainda melhor. Cara, gente, isso assim, ó, juro, quando eu absorvi isso na minha vida se transformou. Minha vida amorosa. E eu tenho clientes que viveram a mesma coisa. Falei uma vez pra minha cliente, uma sessão e bum! Além da reprogramação mental que a gente fez, né, na sessão, aquilo ali passou a governar a vida dela. Então, isso é muito importante. Pra tudo. Esse entendimento eu levo até pra clientes, pra amizades, qualquer coisa. Ah, eu ia, sei lá, fazer um negócio com fulano, não deu certo o negócio. Tudo bem, a vida é abundante. Isso faz a roda da tua vida girar. Quer ficar estagnada? Fica apegada.
fica apegada, sabe? Fica com a âncora lá embaixo no fundo do mar, que tu não vai sair do lugar. Isso é apego, tá? Quer transformação? Desapega. Confia no fluxo, confia na abundância da vida. Tá, maravilhosas e maravilhosos, porque eu sei que às vezes tem homens também que escutam o meu podcast. Essas eram as 5 chaves que me ajudaram a ter sucesso na vida amorosa. Espero que contribuam também para a tua vida amorosa, que te tragam consciência. Se precisar de ajuda, de contribuição minha, pode vir para o meu acompanhamento terapêutico. E também lembrando que até dia 18 de fevereiro, hoje é dia 6 de fevereiro, então temos mais 12 dias, está à venda a gravação do meu workshop 2026 alinhado e autêntico, para tu entender como funciona a criação da realidade a partir das tuas crenças, para tu compreender profundamente, verdadeiramente, como funciona esse mecanismo, aprender a usar isso ao teu favor e de uma forma que seja alinhada contigo, com o teu propósito de vida, com o teu caminho de vida, com os teus instintos, tá? Isso envolve também a vida amorosa. Então, essa gravação desse workshop super especial tá à venda por apenas R$ 97, tá? E a venda vai ficar disponível somente até dia 18. Então, acesse o link aqui embaixo para adquirir essa super aula, esse super workshop. E caso tu queira reprogramar a tua mente de uma forma mais profunda, liberando traumas e coisas do tipo, podes vir para o meu acompanhamento terapêutico, que terá os valores reajustados agora dia 9 de fevereiro. Então, fica ligada, aproveita essa última chamada, tá bem? Um beijo no coração. Me segue no Instagram, no TikTok, @AmandaOquat, te inscreve no canal no YouTube, me segue no Spotify, deixa os comentários do que tu achou desse episódio. E mais uma coisa muito importante que eu acho que eu nunca pedi aqui, avalie esse podcast no Spotify. Isso é muito importante para que eu continue crescendo e que ele siga sendo entregue para mais e mais pessoas, para acessarem mais consciência. Tá bem? Beijo no coração, tamo junto e até o próximo episódio.